Muito bem, rapaziada, vamos iniciar a nossa cobertura dos playoffs da NBA, falando sobre o jogo que abriu a pós-temporada. Assim, a pós-temporada, ela começou no play-in, né? Play-in já é pós-temporada. Só que play-in não é playoff, entendeu? Play-in é play-in, playoff é playoff. Então, o jogo de hoje entre Cavs e Raptors marcou oficialmente o começo do play-in, né? Então, vamos tratar esse jogo como o primeiro jogo mesmo da pós-temporada. Jogo em Cleveland, né? O Cavaliers com mando de quadra pra cima do Raptors, que há um bom tempo não ia pros playoffs, né? Fazia um tempinho que a gente não via Toronto nos playoffs. Inclusive, muito simbólico Toronto voltar para os playoffs enfrentando um antigo algoz, né? Para quem aí viveu a época de LeBronto lá no Cavaliers, deve se lembrar de algumas surras que o Raptors tomou do Cavs, né? Até em 2019. Curiosamente, no ano que o LeBron saiu do Cavaliers para ir pro Lakers, o time foi lá e conseguiu, né? Erguer a taça, né? Foi campeão, amigo, naquele playoff incrível do Kawhi. Enfim, Raptors está de volta, enfrentou o Cavaliers hoje e, lembrando os velhos tempos de LeBronto, né? O Raptors foi amassado no primeiro jogo da série, né? Apesar de ter feito um bom primeiro tempo, onde inclusive o time apresentou um aproveitamento na linha de 3 que nunca apresentou na temporada, né? Foi o primeiro tempo onde o Raptors matou, se não me engano, 6 ou 7 bolas de 3, sabe? Uma coisa completamente fora da curva do Raptors. O Raptors é um time péssimo em bolas de 3, tanto na questão de aproveitamento como na criação de bolas de 3, né? Só que no primeiro tempo alguma coisa aconteceu que a mão dos jogadores do Raptors tava boa, né? Inclusive o Scottie Barnes, ele converteu 3 bolas de 3 no primeiro tempo. O que foi a melhor marca dele desde dezembro. Desde dezembro ele não convertia tantas bolas de 3 quanto ele converteu no primeiro tempo do jogo de hoje, né? Então, foi um primeiro tempo meio atípico do ataque do Raptors, né? Que, como eu falei na prévia, é o ponto mais preocupante pro Raptors nessa série, né? Defensivamente, eu acho que o Raptors tem tudo pra gerar dificuldades pro Cavs, porque a defesa do Raptors é boa. Hoje não foi tanto, mas é uma defesa boa, né? Uma defesa que pressiona no ponto de ataque, que consegue, né, forçar turnover, consegue dar toco e tudo. Então, defensivamente, o Raptors tem condições de fazer uma boa série. Agora, ofensivamente é o que mais preocupa, né? Um ataque que é um ataque bem do modorrento, né? Só que no primeiro tempo o ataque funcionou bem. Só que mesmo com o ataque funcionando bem, com as bolas de 3 caindo de uma forma que não caíram a temporada inteira, o Raptors ainda foi pro intervalo perdendo, né? Ainda foi pro intervalo perdendo por 4 pontos. Então, assim, mesmo num cenário muito fora da curva, o Raptors não conseguiu ir pro intervalo na vantagem. E aí, no segundo tempo, quando o ataque do Raptors voltou ao normal, ou seja, parou de produzir, né, as bolas de 3 pararam de cair, aí o Cavs simplesmente passou por cima, né? O Cavs passou completamente por cima. Ofensivamente, Cavs deu um banho, né? A defesa do Raptors, que é uma boa defesa, não conseguiu gerar nenhum tipo de dificuldade pro Cavs no segundo tempo, tanto que no terceiro quarto o Cavs meteu 36-22 na parcial, passou por cima, né? Max Strus, Donovan Mitchell, todo mundo ali produzindo muito bem, inclusive Max Strus, que ficou de molho a temporada inteira, né? Voltou só pra passar o carro no Raptors, né? Pô, e é sacanagem com o Raptors, né? O cara não fez nada a temporada inteira e aí hoje, né, resolve meter 4 bolas de 3 e 24 pontos. Jogou pra caralho o Max Strus.
Donovan Mitchell veio para 32 pontos, né? O Donovan Mitchell, até tinha separado um número aqui que é meio bizarro sobre o Donovan Mitchell. Aqui, ó. Donovan Mitchell, ele tem a maior sequência de jogos de 30 pontos em jogos 1 de playoffs na história, tá? Nenhum jogador marcou teve tantos jogos de 30 pontos em jogos 1 como ele. São 9 jogos 1 seguidos marcando pelo menos 30 pontos, cara. É um absurdo. O cara é uma máquina em jogo 1. Hoje veio para 32, né, com uma boa eficiência, 11 de 20, 4 de 7 no perímetro. E aí, com ele, Max Strus, com o Harden, dando aula de controle de jogo. Né, uma coisa que poderia ser um problema pro Cavs hoje seria o Raptors conseguir forçar turnover e capitalizar no contra-ataque. Né? Seria algo que poderia ser um problema para Cleveland. Até porque a transição defensiva do Cleveland não é tão boa, né? Tendo ali um garrafão mais pesadinho com Allen e Mobley e tendo o Harden ali, a transição defensiva de Cleveland não é das melhores. Então, se o Raptors conseguisse forçar turnover e capitalizar no contra-ataque, seria um problema. Só que para você conseguir isso, você tem que forçar turnover, você tem que quebrar o ritmo do ataque. O Raptors teria que, né, pressionar bastante. E o James Harden, com seu controle de bola absurdo, com seu controle de ritmo absurdo, não permitiu que isso acontecesse. Sabe quantos pontos de contra-ataque o Raptors conseguiu no jogo inteiro? Vou até pegar aqui o número atualizado, porque eu peguei esse número faltando 5 minutos para acabar para acabar o jogo. Né? E o jogo já tinha acabado ali, né? Mas faltavam 5 minutos oficiais para acabar o jogo. Aqui, ó. Foram 3 pontos de contra-ataque do Raptors. 3 pontos de contra-ataque. Isso é muito pouco. Muito pouco. E essa quantidade minúscula de pontos sofridos de contra-ataque se deu pelo controle de jogo incrível, pelo controle de ritmo incrível do Harden, que terminou o jogo com 22 pontos, 10 assistências e só 4 turnovers, o que é uma proporção ok para um jogador que deu 10 assistências, né? Então, você teve bolas de 3 caindo, você teve Strus muito bem, Mitchell muito bem, você teve o Harden ditando o ritmo do jogo de uma forma impecável, você teve Evan Mobley deitando pra cima do Scottie Barnes no duelo individual, os dois que têm aí uma certa rivalidade desde a época do draft e tal. O Mobley hoje deitou pra cima do Scottie Barnes, que apesar dos 21 pontos, teve muito pouco impacto no jogo, né? Falando de impacto real, cara, o Barnes impactou muito pouco, cara. Inclusive na defesa. Esperava muito mais do Barnes na defesa. Ele não conseguiu gerar nenhuma dificuldade. Terminou o jogo zerado em stocks. Não teve nenhum roubo de bola, nenhum toco. Beleza, 7 assistências, 21 pontos. Teve as 3 bolas de 3 ali no primeiro tempo, mas... Cara, o que foi o Barnes no segundo tempo? O que ele fez no segundo tempo? Fez nada. Inclusive, terminou o jogo com o pior plus-minus do Raptors. Plus-minus de menos 22, né? Outro que foi péssimo em Toronto foi o Brandon Ingram. Jogo fraquíssimo do Brandon Ingram. Né? Ele que é a principal arma ofensiva desse time, cara, marcou 17 pontos, tentou 9 arremessos no jogo. 9 arremessos. E isso é algo que eu falei na minha prévia, né? Que por conta da defesa do Cavs ali com o Evan Mobley cobrindo a média distância e com o Jarrett Allen protegendo o garrafão, a vida do Brandon Ingram seria bem complicada nessa série. Porque o Brandon Ingram não é um cara que tem uma bola de 3 boa pra conseguir, né? Conseguir sair dos duelos com o Evan Mobley. Ele não tem essa bola de 3. Né? Então a região onde o Brandon Ingram costuma ser mais produtivo é a região que o Evan Mobley melhor protege. O Mobley é um monstro protegendo a média distância. E o Brandon Ingram não conseguiu fazer nada, né? Então, assim, defensivamente, o Raptors não ofereceu muita resistência para o Cavs e ofensivamente não fez nada no segundo tempo. No primeiro tempo foi bem, no segundo tempo não fez nada, né? Então, foi um jogo, né, só para pontuar, né, 126-113 foi o placar final, né, só para registrar. E foi um jogo onde o Cavs, assim, passeou. A verdade é essa, passeou. E se por acaso o Raptors quiser fazer essa série, tipo, se estender e tudo mais, tem muita coisa para melhorar.
Muita coisa, sim. O ataque tem que melhorar urgentemente. Eu acho que a volta do Emmanuel Quickley vai ajudar bastante nisso. Ele que não jogou hoje, e é dúvida pro próximo jogo. Mas não basta só ele, cara. O time tem que ser melhor. O Brandon Ingram tem que dar um jeito de produzir. Porque o Raptors não vai ganhar nenhum jogo com o Brandon Ingram marcando menos de 20 pontos. Não vai. Ele precisa passar dos 20, entendeu? Então precisa de um Quickley de volta, precisa de um Ingram melhor. O Jakob Poeltl não dá pra ele ser usado como titular nessa série. Não dá. Eu até tinha alertado na prévia, né? Que ele seria um alvo aí do Cavs, tanto atacando como defendendo. E de fato foi, cara. O Jakob Poeltl, ele foi um jogador a menos em quadra hoje. Constrangedor, né? O problema é que não tem outro pra colocar no lugar. Ou o Raptors vai de Poeltl, ou vai ter que jogar um small ball usando o Moran Boyles ali. Moran Boyles, que também não conseguiu fazer muita coisa, né? Então, é uma série muito difícil pra Toronto, cara. Só que o que me fazia acreditar que o Raptors poderia estender essa série era a defesa, que hoje não conseguiu ser atuante, né? Então, foi um jogo assim que deu um choquinho de realidade assim pro Raptors, que mostrou que, irmão, talvez o Cavs seja um desafio maior do que o Raptors esperava, porque o Raptors venceu a série contra o Cavs na regular. Então isso deu uma confiança pra Toronto, pelo menos eu imagino que tenha dado uma confiança. Só que foram jogos que foram disputados antes da chegada do Harden, né? E o Cavs pós-Harden subiu muito de nível. Então, o jogo de hoje pode ter servido como choque de realidade e vai ter que mudar muita coisa, cara. Vai ter que mudar muita coisa, porque se a série seguir do jeito que foi hoje, com o Cavs, né, conseguindo controlar o ritmo do jogo como controlou, né, com as bolas de 3 do Cavs caindo e tudo mais, não vou falar, eu não diria que uma varrida vai rolar, porque é muito difícil, né, acontecer varridas. Mas essa série pode durar bem menos do que era esperado. Então, sinalzinho aí, alertinha ligado para Toronto, e confiança aí do Cavs aumenta bastante, né? Aumenta bastante. Foi uma vitória, assim, incontestável de Cleveland. Todo mundo jogando bem, tudo funcionando. Excelente. Excelente jogo para o Cavaliers. Pessoal, é isso, né? Teremos ainda, né, o dia e a noite inteira de jogos rolando. Nesse exato momento tá acontecendo Denver e Minnesota, né? O que é pra mim o melhor jogo da noite. Da noite não, né? O melhor jogo do dia. Tem tudo pra ser o melhor jogo de hoje. Então, fica ligado aí, vai assistir e cola aqui mais tarde pra ver o meu pós-jogo. Então, vambora, vamos seguir na cobertura. Obrigado a todos pela audiência, tamo junto. Grande beijo e tchau.